Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando aqui na telinha da sua TV Jornal e está começando também aí ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa eu contar para vocês o que vai ter no programa de hoje. Olha só, você sabe a diferença entre amidalite e faringite? Você sofre com esse mal? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o otorrinolaringologista sobre esse assunto. Vou conversar também com uma cirurgiã vascular sobre as úlceras que costumam aparecer nas nossas pernas. Também tem uma super dica sobre calos. E hoje no Faça Você Mesmo, o Matheus vai nos ensinar a fazer um lindo artesanato para você ganhar aquela graninha extra. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre amidalite e faringite. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Será que é? Por isso que eu estou aqui com o doutor Hélio Lúcio, ele que é otorrinolaringologista e vai explicar tudinho pra gente. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Marcela. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é a amidalite, o que é a faringite. É a mesma coisa? Em termos de sintomatologia, basicamente é a mesma coisa, porque a amígdala e a faringe, elas estão contidas na garganta, só que as amígdalas se localizam lateralmente e a faringe ela fica na parte posterior. Então, quando a gente tem uma infecção, uma inflamação da garganta, a gente sente dor, eventualmente febre, calafrio, arrepio, e isso faz com que você tenha dificuldade para engolir e tal, e fica muito difícil quem está sentindo localizar diretamente que é a amígdala ou que é a garganta. Normalmente o profissional examina e a partir daí dá um diagnóstico. E qual é a diferença de amidalite para faringite? A amidalite é quando as amígdalas, basicamente só elas, estão inflamadas da parte lateral. Então, quem olha, quem examina, percebe que as amígdalas aumentadas de tamanho, muda a cor, fica mais avermelhada e eventualmente recobertas por placa de pus. Quando é só a garganta, a gente, ao abaixar a língua, a gente já observa a parte posterior da garganta toda avermelhada e as amígdalas basicamente normais. Eventualmente, os dois estão comprometidos, amígdalas e faringe. Geralmente, nesse tempo agora, no verão, a gente tá muito quente, mas tem também aquela chuvinha. Isso ajuda a crise de amidalite e faringite. Mudanças bruscas de temperatura, o organismo sente e, às vezes, reage com uma inflamação de garganta, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Está muito quente, usa ventilador demais direto no rosto e liga o ar-condicionado muito frio, toma banho geladinho e sai de todo jeito, e isso aí de alguma forma, o organismo sente como uma agressão, e aí a forma de responder é a inflamação da garganta. Essas inflamações na garganta, a amidalite, a faringite, tem alguma ligação com hereditariedade? Há uma tendência familiar, aqueles grupos na família que desenvolvem amidalite, outros gastrite, outros enxaqueca, e sim, mas não dizer que está determinado geneticamente, mas uma tendência familiar, desde que apareçam determinadas situações, pode se apresentar aquele grupo de pessoas com essas patologias. E tem como a gente prevenir, doutor, alguma crise assim de amidalite ou de faringite ou não? De uma maneira geral, não. O que a gente precisa ter cuidado são pessoas que têm tendência a apresentar aquilo, evitar situações de ventilador direto no rosto, estão pintando, reformando, lixando, não ficar dentro desses lugares desde que estejam bem protegidos, né? Então, essa é a única forma. Mas a gente sabe que na primeira e segunda infância, a partir de 1 ano de idade até os 7 anos de idade, há uma tendência muito grande das pessoas desenvolverem infecções de garganta. Isso porque o organismo começa a entrar em contato, a conhecer esses vírus e bactérias e a partir daí começam a desenvolver anticorpos. Só que para isso a infecção, seja bacteriana ou seja viral, e a criança sofre com isso. Então, até os 3 anos há uma virada no sistema imunológico, já dá uma melhoradinha e entre os 3 e os 7 anos até mais ou menos o sistema imunológico está quase que completamente maduro, a partir daí já entra na cotação normal das infecções dos adultos. Entendi. Tem gente também que fica estressada ou às vezes fica triste e tem crises de garganta. O estresse também pode acarretar essa amidalite ou faringite? Situações de estresse, elas fazem com que o sistema imunológico fique meio decaídozinho, né? Produz menos células de defesa e isso expõe a pessoa a ter infecções e outros tipos de patologia. Quer dizer, tipo, abre as janelas para essas doenças, né?
Então, se você já tem essa tendência, evita ficar estressado. Ou então aprender a conviver melhor com o estresse, né? Porque o estresse está aí no dia a dia da gente. É uma coisa que a gente não tem como controlar, verdade. né, doutor? Geralmente, quando a gente tem essas crises na garganta, que a gente não sabe se é amidalite ou faringite, a gente costuma se automedicar. Compra aqueles sprayzinhos que colocam na garganta até para amenizar um pouco a dor. Esse é o procedimento correto? Essa automedicação, ela pode ajudar ou vai mascarar e agravar esse quadro? Olha, Marcela, de uma maneira geral, a gente deve ser contra a automedicação. Até porque alguns sprayzinhos desses contêm antibiótico e isso aí pode até, de uma maneira geral, fortalecer essas bactérias. Mas, obviamente, você está naquele momento em casa, no momento de noite, você está com dor de garganta e tem um spray, nada mais justo que você use para aliviar a dor e, eventualmente, tomar um anti-inflamatório comum desses da vida, o ibuprofeno, dessa família. O que acontece? Se no outro dia persistir essa dor, o importante é que procure um especialista para realmente fazer o diagnóstico e ver a necessidade do uso de outro tipo de medicação. Entendi. Porque o analgésico vai mascarar temporariamente aquela inflamação e infecção. Entendi. E o tratamento, ele é à base de medicação ou tem casos que realmente só a cirurgia resolve? Não, cirurgia é o último caso e a gente faz de tudo para evitar a cirurgia. Então, chega um paciente com queixa aguda, ou seja, em menos de 24 horas está com dor, moleza no corpo, febre, calafrio, arrepio, a gente avalia para ter uma ideia do quadro que está acontecendo. Se ele é viral, se ele é bacteriano, se tem mais alguma outra coisa. Então, qual o procedimento de praxe? Uma dor simples de garganta, que a gente faz um exame e não detecta placa de pus e não há nenhum maior comprometimento do estado geral do paciente, anti-inflamatórios, cuidados de hidratação, repouso e tal. Até porque também há uma possibilidade de haver a mononucleose, que é a doença do beijo e tal. Mas a gente faz exames quando a gente percebe que o quadro está se agravando, apareceram placas de pus, o paciente está mais debilitado, a gente pode partir para o hemograma, uma cultura de garganta, para ver se é bacteriana, se é viral, que tipo de bactéria, se vai usar bezetacil, se não vai usar. Então, por isso que é importante ir ao médico para ele decidir, a partir dos instrumentos que ele tem no auxílio do diagnóstico, para tomar as devidas precauções e providências. A gente tem esse costume de se automedicar, como a gente conversou aqui. Alivia, mas o ideal é procurar um médico, porque a gente pode estar simplesmente agravando um quadro, não é isso, doutor? Isso. Muito bem, adorei. Obrigada. Nada. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca. Imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda. Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. Gente, são 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate com morango, tem baunilha com cassis e os lançamentos mousse de limão e laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos sabores trufas Vitamassa. A trufa que virou biscoito, eu claro que já vou provar o meu. Olha só que delícia. Agora nós vamos falar sobre uma coisa que incomoda muita gente, os calos. E como é que a gente pode tratar isso, hein? Confere aí. Bom dia, Marcela, bom dia a todos. Meu nome é Aparecida Barbosa, sou podóloga. Estou aqui para dar dicas como cuidar dos pés. Como vocês estão cuidando dos seus pés? Então vou dar 3 dicas. Ao acordar, no horário do seu intervalo de almoço e à noite, ao dormir. Primeira dica, ao acordar, você, ao tomar banho, secar os pés bem secos, colocar de preferência um spray, um talco, para não ocasionar o pé de atleta, o conhecido chulé. Secar bem sequinho, né, e calçar o calçado. E no horário do almoço, para quem vai para casa, tudo bem, mas tem aquelas pessoas que têm um horário de almoço mais curto. É ótimo você tirar os seus 5 ou 10 minutos, tirar o calçado dos pés para que eles respirem. E para quem vai para casa, ao chegar em casa, que tomar banho, o mesmo procedimento fazer à noite. Ou seja, lavar os pés bem lavados, secar e colocar, novamente vai calçar o calçado, colocar o creme, colocar um talco, colocar um spray, para que não ocasione o pé de atleta, né, o famoso chulé. E à noite, ao chegar em casa, que você tomar banho, colocar, ao deitar, quando você for dormir, colocar um creme, de preferência que contenha a substância ureia,
que ele hidrata o pé, principalmente para as pessoas que usam muito calçados abertos. Eu falo mais mulheres. Colocar um creme, esse contém ureia, ele hidrata os pés, fecha rachaduras. E para as mulheres também que usam muito salto, é bom nunca usar ele muito alto, ou seja, porque pode ocasionar calos e carnosidade, principalmente no peito do pé. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tá aí, adorei as dicas, viu? Ó, um cheiro, até a próxima, se Deus quiser. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com uma médica sobre úlcera e também tem o Faça Você Mesmo. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano. Muito bom dia para você aí, ó, internauta que está nos acompanhando ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Olha só, agora nós vamos falar sobre úlcera. Muita gente pedindo, entrando em contato com nossa produção, enviando mensagens. Por isso que eu estou aqui hoje com a doutora Luciana Marins. E ela vai explicar para a gente o que é a úlcera, o que causa, como é o tratamento, tudinho, viu? Muito bom dia, doutora. Marcela. Seja bem-vinda aqui Obrigada. mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre úlcera. Quando você fala o nome úlcera, todo mundo fala, ai meu Deus, é perigoso, úlcera mata, o que causa. Então, vamos falar para os nossos telespectadores o que é a úlcera, o que causa essa úlcera. Úlcera, em outras palavras, quer dizer feridas. Nada mais é do que feridas. Então, toda ferida que ela não cicatriza depois de entre 30 a 45 dias, chama-se de úlcera na linguagem médica. A úlcera ela pode vir desde úlcera de pele, úlcera de garganta, úlcera de córnea, mas 80% das úlceras de perna, elas são causadas por doenças vasculares. Né? Então, 70% são decorrentes de varizes. Então, o paciente que apresenta úlcera, ele tende a procurar logo o vascular, porque aí ou você confirma ou você descarta, porque a probabilidade de ser vascular é muito grande. Entendi. E existem vários tipos de úlceras, desde as úlceras de varizes, tem as úlceras arteriais, úlceras por anemia e várias causas em que nós, vasculares, vamos pesquisar se essa úlcera faz parte do nosso rol de tratamento, sendo possível tratar por nós, ou se a gente pode indicar para um outro colega de uma outra especialidade. Um outro especialista, né? Foi bom esclarecer, porque quando a gente fala em úlcera, todo mundo já liga logo ao estômago. Gastrite, úlcera, mas não. Qualquer ferida se chama úlcera. Qualquer ferida que dure, que passe um tempo prolongado. Não uma feridinha que você coçou ontem e passou uma semaninha, mas se essa ferida se prolonga por dias, nós chamamos úlceras em relação às feridas que são crônicas, depois de 30 dias, 45, 4 semanas sem cicatrizar, então tem que haver uma preocupação maior em tentar cicatrizar essas feridas. Tem que ficar atento. Como a doutora Luciana falou, 70% das úlceras são causadas por varizes. E aí, a gente nota aquela feridinha aqui que não cicatriza e a gente já começa a ficar preocupado, e principalmente se tiver histórico na família de varizes mais grossas. Como que a gente pode tratar essas úlceras nas pernas? Bem, primeiro, diagnosticando que são úlceras decorrentes de varizes, precisamos ter cuidado. Muitas das vezes, limpeza, banho, cuidado, né? O organismo da gente, ele é sábio, então ele tem células de defesa que vão ajudar na cicatrização. Mas, em primeiro lugar, manter essa ferida bem limpa, e aí o especialista que vai indicar qual é a pomada ou qual é o produto, né? Hoje a gente chama de coberturas, para poder tratar essa ferida, tratar essa úlcera. E essas úlceras venosas, elas surgem principalmente decorrente das varizes, de um processo chamado hipertensão venosa. Então, esse sangue, ele desce do coração para as pernas, mas ele tem dificuldade de subir das pernas para o coração. Então, essas varizes tendem a aumentar e todo um processo inflamatório vai acabar ulcerando, fazendo uma feridinha na pele. Então, um dos tratamentos desse tipo de doença é você comprimir o sangue de baixo para cima. Usando aquelas meias de compressão? Meias, curativos, alguns curativos chamados bota, diuna,
Tem várias meias hoje, não aquelas que a gente usa para varizes, mas outras meias que ajudam na cicatrização. Nesse caso de úlcera também é indicado a cirurgia, doutora? Olhe, muito antes, você operava as varizes e as úlceras. Hoje a gente prefere cicatrizar essas úlceras para depois a gente tratar a causa base, por conta da infecção. Entendi. Né? Mas hoje tem inclusive outro tratamento bem importante que seria a espuma, né? O que tem de mais moderno para tentar cicatrizar feridas também. E essas úlceras, elas causam aquela sensação de cansaço, inchaço nas pernas, elas doem? Dói. São úlceras que doem por infecção, dói pela falta do retorno venoso, dói pelo edema propriamente dito, elas incomodam, né? Algumas têm mau cheiro, então tudo isso vai provocar um incômodo nos pacientes. As pessoas que têm mais propensão a terem essas úlceras, qualquer pessoa, jovens ou idosos, crianças? Como essa úlcera ela decorre de varizes, então seria aqueles pacientes que têm mais propensão às varizes. E pacientes que ficam mais tempo em pé, elas também têm uma propensão maior a desenvolver úlceras. Por isso que a gente sempre indica o uso de meia para esses pacientes que ficam muito tempo em pé. Entendi. Então, quem tem variz, para evitar essa úlcera, chega em casa, coloca a perninha para cima, ou quem trabalha muito tempo em pé, pega, senta um pouquinho para evitar chegar nesse nível. É importante que nós façamos a diferença tanto entre ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, o mecanismo do ser humano ele foi feito para fazer as duas posições, não permanecer num tempo só. Muitos pacientes também ficam muito tempo sentado, eu costumo dizer assim, os extremos de posições, eles são agravantes. Também. Porque a gente prende essa circulação aqui, coxo femoral, e aí tem várias veias que vão drenar para o abdômen. Entendi. E aí, se você tem muito tempo sentado, você também tem uma propensão maior. Entendi. E quem tem também a variz, é bom retirar também para evitar. Variz é doença. Variz é doença. Muitas vezes perguntam assim, e se a gente tirar as varizes, como vai continuar a circulação? Mas a gente vai retirar o que está doente. O que está bom, a natureza continua fazendo o papel dela. Muito bem, tá aí. Gostei do nosso bate-papo, adorei. Obrigada, querida. Bom dia, Obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, gente, agora chegou a hora de aprender um artesanato. Tá aí o Faça Você Mesmo. Bom dia, Marcela! Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Continuando as férias, nós vamos hoje fazer um palhacinho para as crianças. Então, pessoal, eu vou começar pegando a garrafa PET. Nós vamos utilizar essa parte aqui, ó, do gargalo da garrafa, certo? Mas aí vocês vão cortar, deixando mais ou menos uns 15 centímetros da ponta da garrafa para o corte. Eu vou cortar aqui. Vou dispensar essa parte aqui do fundo. Feito isso, nós vamos pegar um corte de tecido aqui, um retalho, e vamos cortar mais ou menos a altura, medir aqui e cortar o tamanho necessário para envolver a garrafa, tá bom? Nós vamos colar uma e alinhavar a outra, para que quando a gente puxe a linha, ela prenda aqui juntinho da garrafa, tá? Ó, a parte de baixo tá com a linha e a parte de cima nós vamos colar na garrafa. Agora nós vamos utilizar a cola de silicone para não derreter a garrafa, tá? Não deformar a garrafa. Já colei aqui o tecido na borda da garrafa. Agora nós vamos colar na borda, sendo que dessa vez em cima do tecido que foi colocado primeiro. Comecem no lugar que você colocou o outro para ficar emenda com emenda, tá bom? Olha só, pessoal, eu já fiz os pompons de lã, que vai ser o cabelo, né, do palhacinho. Aqui eu estou utilizando esse feltro estampado. Eu escolhi essa estampa de estrelinhas e cortei mais ou menos 45 centímetros por 4, tá? Aí fiz uma voltinha aqui embaixo e nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na garrafa. Eu vou alinhavar aqui em cima para fazer uma gola para o palhaço, tá? Vai ficar assim, ó. Olha só, gente, alinhavei. Quando eu puxei,
uni as pontas e dei o nó. Para fazer o nariz, nós vamos fazer um círculo de feltro. Vamos alinhavar como um fuxico. E antes de fechar o fuxico, a gente coloca as sobras do feltro para ele ficar cheinho, tá? Olha só, gente, agora a gente vai começar a montagem. Eu estou utilizando aqui 3 espetos de churrasco, desses maiores. Eu vou utilizar 3 justamente para isso, para aumentar a resistência. Vou colocar aqui a cola quente e vou enfiar os 3 palitinhos no mesmo buraco, tá? Com o durex colorido, eu vou unir esses palitos para ficar uma varetinha só. Agora, nós vamos colocar o cabelinho do palhaço. Eu vou começar com um pompom maior atrás. E agora eu vou colocar a cola aqui na gola e passar o palito por dentro. Agora nós vamos passar aqui por dentro do tecido. Agora eu vou pegar aqueles caninhos que a gente fez de tecido, que são as mangas. Vou colocar cola aqui na borda e vou fechar. Na outra ponta eu vou colar a mãozinha. Agora, gente, é só usar a imaginação. Eu vou usar o EVA com glitter para dar o acabamento aqui, certo? Na emenda dos 2 tecidos, aqui na manguinha, na maquiagem, vocês podem ficar à vontade. Olha só, gente, eu utilizei as canetinhas permanentes para desenhar o rostinho dele. Aqui eu coloquei o emborrachado com glitter, o EVA, tá? Recortei alguns apliques. Dei o acabamento aqui com a sobra do feltro estampado na boca da garrafa e colei um coração. E tá pronto, ó. Agora você pode contar histórias e se divertir com a criançada. Gostaram? Esse foi o nosso trabalho de hoje. Me siga nas redes sociais, Matheus Lacerda Oficial. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Beijão, Marcela. Que lindo, Matheus. Você sempre arrasa, meu amor. Um cheiro, até a próxima, se Deus quiser. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, obrigada a você, internauta, que nos acompanhou hoje aqui ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Se você curtiu o programa de hoje, compartilha, que tem muita gente que também quer assistir o Cotidiano pelo Facebook TV Jornal Interior. Não esquece que amanhã, às 11h05, eu estou de volta aqui na telinha da sua TV Jornal e no Facebook. Um cheiro, fiquem com Deus. Tchau, tchau.